Shalom, então, bom dia, você que nos assiste. Eu sou o professor Matheus Andona, aqui de Belo Horizonte, da Sinagoga Har Etzion. Bom dia, você que está aqui também presencialmente. Dê uma olhada aqui na tela. Hoje, meus irmãos, é uma porção, uma das minhas prediletas, que é a porção Vaigash, que é Gênesis 44, 18 até 47, 27. O título deste estudo, baseado nesse conteúdo, nessa narrativa desses capítulos de Gênesis, é Vida dentre os mortos. Vida dentre os mortos. Meus irmãos, nós entramos no desfecho da história de José. E José, eu não vou contar aqui toda a narrativa de novo, que a gente não tem tempo, mas José, ele vê-se então, finalmente, no local onde Deus havia anunciado que ele estaria, que ele ocuparia. Então Deus começa a vida de José com sonhos. E esses sonhos, a revelação de sonhos, passa a ser algo frequente na vida dele. Ele tem os próprios sonhos, que ele conta para os irmãos e para os pais. Depois ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro-chefe. Depois ele interpreta os sonhos de Faraó. E com esse último sonho de Faraó, ele é então colocado numa posição de governo, de honra, assim como foi revelado para ele lá atrás. E ele então é surpreendido, lembrando que no início da posição dele como governador do Egito, ele não busca contato com o pai, ele não busca contato com os irmãos. Os rabinos dizem que ele não tinha muita ideia do porquê ninguém havia procurado por ele, por que o pai não mandou procurá-lo, quer dizer, por que meu pai me abandonou, por que meu pai deixou isso acontecer comigo. Então, José tinha um certo, não remorso, mas uma certa precaução de não saber como que os irmãos estavam, qual foi a intenção, qual era o status quo deles, e de repente então os irmãos chegam lá para comprar alimento, não reconhecem José, logicamente, e José imediatamente traça um plano, ele como estrategista, administrador, economista, um dos primeiros economistas da Bíblia foi José, ele traça um plano para poder o quê? Quando ele fica sabendo que tem um irmão da sua mãe, Benjamim, ele orquestra um plano para poder fazê-los trazer Benjamim, ficar com Benjamim, porque ele temia que o que aconteceu com ele pudesse acontecer com o irmão mais novo. Porque se havia um irmão mais novo, o pai também deveria amá-lo muito, como amava José, porque era filho de Raquel, e possivelmente os irmãos poderiam agir com Benjamim igual agiram com ele. Então ele tenta o quê? Proteger Benjamim, ele arma lá um plano, parece uma novela, né? Uma novela aí bem mexicana, daquela dos anos 80 mesmo, que você fica assistindo assim. Gente, é muita coisa. Ele arma aquele plano. Vocês veem na história, os irmãos, ele acusa os irmãos de serem espiões, né? Consegue ficar com um irmão preso, que é o Simeão. E aí os irmãos voltam, depois de um tempinho, precisavam comprar alimentos. Tem que voltar lá para comprar alimento com o José e Judá, que foi quem deu a ideia de vender José, lembram lá? O próprio Judá deu a ideia para o pai, falou, olha, deixa-nos ir e eu vou ficar responsável pelo menino, pelo Benjamim. Né? Toma a minha vida se ele não voltar comigo, eu me ofereço no lugar dele. Então, o Judá convence Jacó a liberar Benjamim, eles voltam, aí José, vendo Benjamim, ele já tem um período ali de muita emoção, a Torá fala que ele tem que sair para chorar, porque ele vê o irmão, e aí ele bola o plano, ele vai incriminar Benjamim, né, para que Benjamim possa ser punido e ficar com ele, e os irmãos então estariam liberados. Assim orquestra o plano e assim funciona. O cálice de prata é achado no saco de Benjamim, eles voltam, e aí ele já fala, olha, então, né, agora nós vamos ser escravos do nosso Senhor, Deus visitou a nossa iniquidade, nós vamos ser todos escravos. Ele fala, não, que é isso? Deixa só o que transgrediu aqui comigo e vocês podem ir embora, vocês estão liberados. Esse era o plano, meu irmão. Estava tudo pronto, tudo funcionou como ele planejou. Só tinha uma coisa que José não esperava. Só tinha uma coisa que aconteceu que até agora na Bíblia, em Gênesis, a gente não lê. Não tem registro do que aconteceu até agora em Gênesis. Houve algo que mudou o destino da casa de Jacó. Esse algo é arrependimento. É a primeira vez na Bíblia que nós temos um registro detalhado do que é o processo de arrependimento genuíno. E aquele arrependimento foi tão forte que ele nos mostra aqui, a primeira coisa que essa paraxá me ensina é que pessoas mudam. Diga amém.
pessoas mudam. Pessoas mudam com o poder de Deus. É possível pessoas mudarem genuinamente. Pessoas serem transformadas. Meu irmão, não subestime o poder de um arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno, ele muda destinos, ele salva vidas, ele faz com que você renasça. O verdadeiro arrependimento, ele gera vida. Ele gera uma ressurreição. É a primeira alusão à ressurreição que nós temos, é o arrependimento. E Yeshua ainda fala que quem não nascer de novo, quem não tem uma experiência de arrependimento genuína, que é uma alusão a nascer de novo, não consegue ver, não consegue entender. Ver na Bíblia o verbo ver no hebraico é um sinônimo de compreender. Então a pessoa não consegue compreender o reino. Yeshua fala em João capítulo 3 para Nicodemos: olha, se você não nascer de novo, você não vai conseguir ver, você não vai conseguir enxergar, entender o reino do eterno, porque o reino do eterno é movido ao poder do arrependimento. O poder do arrependimento é aquilo que nos nutre. É aquilo que Deus, é um tesouro dos céus. Os céus se alegram quando uma pessoa se arrepende, quando um pecador se arrepende. É um poder tão grande que o arrependimento tem o poder de gerar vida. O arrependimento tem o poder de gerar ressurreição. O arrependimento tem o poder de gerar liberdade através de Deus na sua vida. Mudança de destino. E isso aconteceu na nossa paraxá. José ele recebe, ele choca, aquele arrependimento. As palavras de Judá chocam José. Aquebrantam o seu coração. Por quê? Não só ele entendeu o que aconteceu, ele entendeu que o pai não sabia. Judá fala: olha, o pai ficou triste porque achou que o menino tinha sido despedaçado por uma fera. Não sabia o que tinha acontecido com ele. E ele viu nas palavras de Judá um arrependimento genuíno. O próprio Judá, que foi aquele que propôs o quê? E José ouviu isso. De dentro da cisterna ele ouviu: não, vamos matar, não vamos vender ele lá para essa caravana de Midianita / Ismaelita. Que, para o seu conhecimento, eram os melhores amigos dos judeus da época, né? Dos hebreus. Não, eram os piores inimigos de Israel. Não é? Midianita, Ismaelita. Então é vendido ali José. E o próprio Judá que dá a ideia é aquele que se coloca, e o início da paraxá, Vaigash. E ele fala aos ouvidos, é muito especial isso. Ele fala aos ouvidos de José, e ele vai relatando o que aconteceu. E aí, quando ele se coloca no lugar de Benjamim, ele fala: olha, meu senhor, toma o teu servo no lugar do pequeno, do jovem. Mas não faz o pai nós voltarmos lá sem o menino, não. Toma a minha vida no lugar de Benjamim. E esse ato faz com que ele se quebre por dentro. Aí ele se quebra realmente todo. Se havia algum rancor, se havia algo que não estava resolvido, naquele momento, aquele arrependimento foi tão forte que gerou em José, em Tzafinat Paner, o desejo de reconciliação. Então ali ele decidiu reconciliar-se, e ele deixou claro, quando ele se revela aos irmãos, ele fala: não perturbem-se no vosso coração. Porque tudo o que vocês fizeram estava de acordo com o plano de Deus para preservar a nós, ao nosso povo, um remanescente. Um sharit em hebraico. Então ele já faz uma releitura. É o primeiro psicanalista da Bíblia, Dr. Francisco. Muito antes de Freud, muito antes de Frankl. Né? Ele analisa a situação com os olhos de Deus. Ele repassa o rancor, ele entende que tudo que aconteceu, que a própria ação dos irmãos estava tudo sendo direcionado por Deus. Então ele fala: não turbe o vosso coração. Depois ele vai falar: não, que vocês intentaram para o mal, Deus transformou para o bem. E ele já traça o plano então, e aí vocês conhecem a história, tem uma grande redenção, a salvação do povo de Israel, através desse propósito que Deus estabelece com José. Mas o arrependimento, meu irmão, nesse caso aqui, para a nossa vida, ele é a chave para a redenção. O arrependimento é a chave para a redenção. Sem arrependimento, escute, sem arrependimento não há redenção. Para haver redenção, nós precisamos que haja um arrependimento genuíno. E arrependimento não é simplesmente um remorso. O remorso faz parte do arrependimento, mas ele não pode parar no remorso.
Arrependimento genuíno, ele gera o quê? Ele gera restituição. Ele gera compensação. Foi o que Judá demonstrou para José. Me tome no lugar do Benjamim. Aí José entendeu que ele estava arrependido mesmo. Ele estava se dando no lugar do outro. Então ele quis o quê? Compensar o mal que havia feito. Então arrependimento genuíno, ele começa o quê? Com uma confissão, não é? Todo arrependimento você começa com uma confissão. Aquela confissão, ela vai gerar humilhação. Aquela humilhação vai fomentar um arrependimento. E aquele arrependimento ali, com a ajuda do Espírito Eterno, vai fazer com que a pessoa entenda que ela tem que restituir o mal que fez, e ela vai começar a restituir, a fazer e andar na justiça e compensar todo o mal que fez. Não é? Quem foi que Yeshua diz que foi Zaqueu, né? Zaqueu, quando proferiu, viu lá Yeshua, sentiu ali de Deus na hora, que em minutos ele passou todas as etapas do arrependimento, ele já chegou na compensação. Ele falou, ó, se eu defraudei alguém monetariamente, financeiramente, eu vou restituir. O que Yeshua fala para ele? Hoje houve salvação nessa casa. Porque ele conseguiu passar todos os processos do arrependimento num momento. E Yeshua reconhece aquilo como arrependimento genuíno. Não só um remorso, né, uma culpa, mas um desejo de restituir. Né? Eu vou compensar o mal que fiz. A Parashá Vaigash está repleta de alusão profética à grande redenção que virá ao mundo quando Yeshua se revelar ao seu povo. Nós temos estudos passados aqui no nosso canal do YouTube que vai mostrar para você essa comparação entre José e Yeshua. Por que José é uma tipificação do Messias? Não só eu, judeu messiano, estou falando isso, mas os rabinos falam que José é um tipo de Messias. Tanto é que você tem na tradição judaica um Messias chamado Mashiach ben Yosef, Messias filho de José, é o José do Egito. Né? Ele viria com as características de José, seria rejeitado, não seria aceito pelos seus irmãos. Aí eles conectam Isaías 53 antes da Idade Média, que os rabinos atestavam que Isaías 53 era uma referência ao Messias, mas naquela época eles falavam, olha, o José, ele também foi rejeitado pelos irmãos, e o Messias, quando vier, como José, como filho de José, ele também será rejeitado por nós. Ele será tido como negá em hebraico. Negá é leproso, impuro. Ele será tido como impuro. Ele será rejeitado. Então, é uma alusão profética muito grande, não só com José e o Messias, no nosso caso aqui, José e Yeshua, mas de todo o contingente da família. Então, eu já falei aqui, por exemplo, Benjamim, ele representa o judeu messiânico. Simeão representa os judeus descendentes da Inquisição. São analogias que nós fizemos aqui, e já demos estudos sobre isso, depois você pode pesquisar aí na internet. Bom, e aí, pessoal, eu quero dizer a você que essa revelação que a gente lê nessa porção, que José faz aos irmãos, é paralelo à grande revelação que Yeshua fará ao povo de Israel. Da mesma forma que aconteceu com José e os irmãos, vai acontecer com Yeshua e Israel e o povo judeu. Tal como na história em Gênesis, os irmãos de Yeshua também o rejeitaram, tendo-o como herege até os dias de hoje. Porém, o próprio Deus ordenou que assim fosse, para que uma grande redenção fosse alcançada. Paulo, provavelmente inspirado pela história de José, ele escreve aos crentes não-judeus lá em Roma, Romanos capítulo 11, olha, pergunto, pois, porventura tropeçaram, né? Está falando dos judeus, para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles veio a salvação aos gentios, para que estes possam colocá-los em ciúmes. Ora, se a transgressão dos judeus redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. A mesma coisa que aconteceu com José. Então, quando Yeshua, deixa eu falar uma coisa para você. A grande redenção que nós aguardamos, seja você judeu ou cristão, não importa, mas você aguarda uma redenção. Você tem a mesma Bíblia que eu, então você tem que crer que haverá uma redenção. Haverá um dia do juízo, haverá um dia do retorno do rei, haverá um dia de acerto de contas. Você tem que crer isso comigo. Se você crê que haverá redenção, você tem que acreditar o quê? Que essa redenção vai começar com a revelação a Israel. Tem um rabino
já falecido, de abençoada memória, filósofo, foi rabino ortodoxo, filósofo alemão, mas se naturalizou americano, chamado Michael Wishobrod. Michael Wishobrod é um dos rabinos que eu mais estudo. Se você quiser saber, né? Mas Mateus tem fontes? Tem. Michael Wishobrod é uma das fontes que eu uso muito. Por quê? Ele era messiânico? Não. Mas ele se preocupava muito com o mundo cristão. Assim como eu. Me preocupo muito com o mundo cristão. Então o Michael Wishobrod dizia para alguns pastores, alguns teólogos cristãos, eles diziam o seguinte: olha, é impossível vocês entenderem o amor de Deus ao mundo sem entender o amor de Deus a Israel. Não tem como você entender o amor de Yeshua, de Deus ao mundo, dando Yeshua, se você não entende o relacionamento que esse Deus tem até hoje com o povo de Israel. Porque a aliança que o Eterno fez conosco, dizia ele, é eterna, ela é irrevogável. Então ele tinha esse discurso, por isso que o pessoal fala que ele não era um candidato muito bom para esses diálogos interreligiosos. Por quê? Porque ele tentava ensinar para os cristãos que a percepção que eles têm de fé está manca, porque eles não consideram uma continuidade da eleição entre Deus e Israel. Se você crê que a eleição que Deus fez com os judeus já está extinta depois que Jesus veio, a sua compreensão de fé, de escatologia, de profecia, vai estar completamente, ou em grande parte, comprometida. Você vai fazer uso de partes do poder do evangelho, mas o contexto todo você não consegue entender. Por quê? Porque você depende desse contexto, desse amor entre Deus e o seu povo Israel. E eu acho isso fantástico. E a redenção do mundo, ela está condicionada à redenção de Israel. E isso eu quero mostrar para vocês, aprendendo com a história de José. Se a Bíblia é profética, se as histórias de Gênesis são proféticas, essa história lá de José e os irmãos nos mostram como é que a coisa vai ser daqui a pouquinho, viu? Não falta muito para acontecer essa grande revelação, não. Olha só, vamos avançar aqui que eu vou traçar esse paralelo para você mais claro. A rejeição que José teve pelos irmãos resultou em riqueza e salvação para os habitantes do Egito e de Canaã. Não foi? Quer dizer, os irmãos rejeitaram a José, ele também não quis saber dos irmãos, mas Deus orquestrou isso tudo para salvar, para preservar a vida não só dos hebreus, mas do Egito. José também afirma aos irmãos, olha o que José fala para os irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque vocês me venderam para aqui. Por quê? Para preservar a vida, ou, olha só como é que é no hebraico, lemiriá, o que é isso? Literalmente é para a ressurreição, para a vida, para o ressurgimento da vida, foi que Deus me enviou adiante de vós. Então, isso aqui para mim, essas palavras que o Espírito de Deus coloca aqui em Moisés para escrever com esses verbos, isso me mostra que é uma alusão. Ou seja, esse arrependimento que José, representando os irmãos, tem, ele desencadeia todo um processo de redenção lá atrás. Da mesma forma, quando houver um processo de arrependimento coletivo em Israel, isso vai iniciar, isso vai ser o gatilho para a grande redenção que Deus tem para o mundo. Assim como não foi só o hebreu que foi salvo, mas foi toda aquela sociedade egípcia, quando Israel tiver essa revelação de Yeshua, não só Israel vai ser beneficiado, mas todo mundo vai ser beneficiado com essa revelação. E o que tem que ter para que haja revelação? O que tem que ter para que haja redenção? Arrependimento. E aquela palavra que eu dei semana passada, destino e livre-arbítrio, eles andam juntos, não é? Então Deus fala, olha, tem que haver arrependimento por parte do meu povo, para que eles valorizem a salvação. Mas o Eterno vai dar uma ajudazinha. O Eterno vai dar uma ajuda. Numa determinada época, que eu acho que não deve estar muito longe, ele vai derramar sobre Israel um espírito de graça, chesed e súplica. Ele vai derramar. Ele vai derramar sobre Israel um espírito de graça e súplica. Nós vamos ler daqui a pouco. O profeta Zacarias, no capítulo 12, declara: meu povo olhará para mim, Verivito Elai, olharão para mim, a quem traspassaram, chorarão por ele,
Arrependimento. Prantearão por ele como um primogênito. Isso é arrependimento. Essa vai ser a chave. E essa revelação antecede a redenção. Por isso que eu digo a vocês, não creia você que Israel vai reconhecer Yeshua quando ele estiver vindo. Israel vai reconhecer antes dele vir. É a razão pela qual ele virá, vai ser que essa revelação já vai ter ocorrido. Porque Yeshua fala em Mateus 23, Sião, Jerusalém, tu não me verás mais, e Yeshua estava profetizando, final do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Sião, Jerusalém, vocês não me verão mais, até que se diga o quê? Baruch haba Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, Salmo 118, que é uma aclamação real. Ou seja, ele declarou e afirmou que não volta para Israel até que seja recebido como Rei Messias. Então eu sei que essa revelação tem que ser antes, igual o profeta declara. Vai Deus derrama o Espírito, e aí você tem uma participação nisso comigo. A gente pode apressar ou delongar esse momento que Deus vai derramar esse Espírito. Nós temos que ser parceiros do Eterno para a gente poder o quê? Trazer essa revelação. Porque Deus trabalha o quê? Com um remanescente, não é? José fala para os irmãos, Deus nos chamou aqui para preservar o remanescente. Ainda tem um remanescente. Todo judeu vai aceitar Yeshua só quando esse Espírito for derramado? Não, nós já temos hoje no mundo 1 milhão de judeus que creem em Yeshua, e na época de Yeshua, uma grande parcela da população cria nele como Messias. Então, Paulo chama isso de um remanescente. Aqueles que vão entrando antes da hora para já preparar o caminho. E outra, esse remanescente vai trabalhar junto com as nações, que são chamadas de acordo com o nome de Deus, para que essas nações possam emular, gerar em Israel um ciúme, e esse ciúme vai gerar uma aproximação. E essa aproximação vai gerar o Espírito de graça e súplica, e esse Espírito de graça e súplica vai gerar o quê? Arrependimento. É uma sequência. Mas, citando aqui o Rabino Ushbrod, se você não considera mais que Deus... Se você considera que Deus não tem nada mais com Israel e que todo o projeto de redenção do mundo está baseado na igreja cristã, então isso para você não tem relevância alguma. Não precisa de nada de judeu reconhecer Yeshua, e Yeshua não precisa de Israel para poder voltar a estabelecer o seu reino. O que é uma inverdade. Todo o processo de salvação de Deus para o homem tem a ver com Israel. Assim ele escolheu. Isso que o Rabino tinha dificuldade para explicar para líderes cristãos. Eles não conseguiam entender como que um Deus de amor, como que um Deus igualitário vai escolher um povo sobre outros. Vai se revelar um povo mais do que outro. Vai prometer salvação para um povo e não vai prometer para outro. Então o Rabino tentava explicar, porque esse desígnio de Deus é exatamente para alcançar a humanidade. A escolha de Israel é para alcançar o coletivo. Não é porque Deus se importa só com Israel, é que ele amou o mundo de tal forma que ele o quê? Que ele escolhe Abraão. E através de Abraão vem Yeshua. E Yeshua vem cumprir esse chamado de Israel. Yeshua vem aproximar as nações da comunidade de Israel. Então tudo é um processo bem claro nas Escrituras. Mas você tem que ter esse entendimento. Não pode achar que Deus já acabou com o judeu, que Deus não tem mais nada com o judeu, que Israel independe de Israel para as coisas acontecerem. Engano seu. Engano seu. Então, olha só. Paulo também afirma que, da mesma forma que a reconciliação de José veio trazer ressurreição lá para os irmãos, a reconciliação de Yeshua com Israel resultará em ressurreição. A mesma palavra, meu irmão. Olha se Paulo não estava inspirado em Gênesis. É a mesma palavra, os mesmos verbos. Olha o que ele escreve para os romanos. Claro que ele escreveu em grego, mas olha só. Porque se a rejeição que os judeus tiveram em relação a Yeshua trouxe reconciliação ao mundo, qual será o seu restabelecimento? Quer dizer, qual será o restabelecimento de Israel? Senão, vida dentre os mortos. E mais uma vez, a chave para a vida dentre os mortos chama-se arrependimento. Arrependimento.
Olha só. Tudo está no controle de Deus. Tudo. Meus irmãos, estou gravando esse estudo aqui no início de 2025, é o primeiro Shabat de 2025, mas o Eterno já nos deu essa orientação. 2025 será um ano que você vai compreender isso. Tudo está sendo orquestrado pela vontade de Deus. Você vai entender isso, que tudo tem um tempo determinado. Você vai entender todos os nãos que você já recebeu. Você vai entender todos os fracassos que você já teve. Tudo tinha um propósito. Por isso que eu disse aqui, declarando sobre nós, que 2025 será um ano de grandes mudanças, porque aí você vai entender. Ah, mas por que não foi antes? Por que não fizemos antes? Por que não... Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Olha só. O distanciamento que hoje Israel tem com relação a Yeshua faz parte do plano de Deus para que a salvação alcançasse as nações, assim como a rejeição dos irmãos a José trouxe salvação no Egito. Assim como a reconciliação entre José e os irmãos trouxe vida e ressurreição a Israel, Yeshua e o seu povo irão se reconciliar, trazendo salvação e redenção. Cito de novo o apóstolo Paulo, citando Isaías 59. E assim e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador e apartará de Jacó as suas impiedades. E esta é a minha aliança com eles, com Israel, quando eu tirar os seus pecados. Eles se tornaram inimigos das boas novas por causa de vocês, mas em relação à eleição que eles têm, eles devem ser amados por vocês por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus em relação a eles são irrevogáveis. Irrevogáveis. Então você não pode tentar entender escatologia sem colocar em prática aquilo que Paulo escreveu. Se é irrevogável, se a aliança e as promessas que Deus tem para Israel são irrevogáveis, você tem que considerar isso quando você analisa o cenário mundial. Para a gente encerrar, Paulo também afirma o quê? Que tem um remanescente, meu irmão. Esse remanescente jamais deixou de existir na terra, desde os dias de Yeshua. Desde os dias de Yeshua tem judeu, discípulo dele, na face da terra. E nós temos registros históricos dessas comunidades de judeus, discípulos de Yeshua, ao longo da história. Olha só, Paulo não está falando que Israel vai precisar esperar esse tempo lá no futuro para começar a se reconciliar com Jesus, não, com Yeshua, não. Assim como houve um remanescente dos judeus que foi preservado no passado, na história de José, um remanescente de Israel já começou a ser reconciliado com Yeshua. Mais uma vez, a escrita paulina parece ter sido inspirada na história de José. Olha aí o que José fala para os irmãos. Deus me enviou diante de vós para preservar para vocês um sharit, diga sharit, um remanescente. Deus me enviou diante de vós para preservar um remanescente na terra, para preservar a vida e orquestrar um grande livramento. E Paulo escreve para os romanos sobre os judeus, olha aí. Gente, a carta aos romanos foi uma carta escrita por um judeu, discípulo de Yeshua, fariseu, para uma comunidade de não-judeus cristãos que estavam começando a desprezar o lugar de Israel nos planos de Deus. Entenda o contexto. Romanos foi escrito para combater pensamento triunfalista de cristão, de gentio. Nós não precisamos mais de Israel. Igual Gálatas foi escrito para combater judeus religiosos que estavam convencendo os cristãos a terem se converter ao judaísmo para fazer parte do reino de Deus. É muito fácil entender Paulo se você entende por que ele escreveu as cartas. E Paulo escreve para os romanos: assim também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. É ele, né? Ele está falando dele e dos outros judeus, discípulos de Yeshua. O que ele fala no início do capítulo? Porventura rejeitou Deus o seu povo a quem de antemão escolheu? Ele responde: de maneira nenhuma, porque eu também sou israelita da tribo de Benjamim.
E eu estou aqui crendo em Yeshua. Então o plano não falhou. Eu faço parte de um remanescente com os outros apóstolos, com os outros 3.000 que receberam o Espírito de Deus através de Yeshua lá no Pentecostes, em Atos 2. Meu irmão, esses 3.000 judeus que estavam lá, que foram impactados, eles mudaram o mundo da época. Estes que são os apóstolos, os mestres, os profetas, os pastores, os evangelistas que você lê na carta de Paulo. Foram desse grupo aí que Deus separou esses ministérios e esse pessoal foi espalhado e fazendo a obra do Eterno. Claro que hoje em dia tem pessoas que atuam em ministérios proféticos, evangelísticos, pastorais, mas quando a Bíblia fala o apóstolo, né? Sujeitos antigamente lá viravam numa igreja e falavam assim, ó, o apóstolo está chegando aí. É porque era um desses aí, ou um dos 12, ou um dos 3.000 que estavam lá em Jerusalém naquela grande redenção. Né? Os mestres. Então isso tem que estar claro aí. Ó, então tem um remanescente, é o remanescente. Ó. Esse remanescente é uma alusão a Efraim, né? Por isso que eu falei que Efraim significa o judeu messiânico, porque ele já está no espírito de Efraim, ele está gerando plenitude para as nações. O judeu messiânico, o remanescente, ele recebeu a missão de levar a bênção de Abraão, está lá em Gálatas 3,14, a bênção de Abraão para os gentios. Para que ele quer levar isso para os gentios? Para ver se Deus derrama o espírito prometido sobre Israel. Esse espírito está lá em Ezequiel 36 e está lá em Zacarias 12. Então a gente já sabe, ó, Paulo já deu uma dica. Se o cristão recebe a bênção de Abraão, a salvação na sua plenitude, entende o lugar de Israel, o que acontece? Aí Deus vai derramar esse espírito sobre Israel. Então por isso que Paulo corria. Não era só porque o ministério dele era para os gentios, é porque ele sabia que a redenção do povo dele estava atrelada à plenitude dos gentios. E ele tinha que levar os gentios a essa plenitude. Então olha, quando esse espírito for derramado sobre Israel, as escamas cairão e Israel perceberá a mão de Deus operando desde o início. E aí nós vamos entender o motivo da ocultação do Messias ao longo dos séculos de separação. Meu irmão, vai ser uma revelação. Vai vir o espírito de graça e súplica. Aí vai vir o arrependimento, porque com esse espírito vai haver uma busca maior para o eterno. Os judeus vão começar a buscar mais a santidade, buscar mais voltar para a Bíblia. É que muitos rabinos estão hoje pregando, gente, vão voltar para a Bíblia, tem muito Talmud, tem muita Mishnah, tem muita Gemara, tem muito Zohar, tem muita Cabala, vão voltar para a Bíblia, vão voltar para as Escrituras. E quando isso acontecer, aí eles vão ver. Aí vai ter a compreensão, puxa. Porque aqui, ó, de duas uma, você que é judeu está me assistindo. De duas uma. Ou esse Jesus é quem ele diz ser, ou ele é o maior impostor e mentiroso da história da humanidade. Então, todos nós judeus temos que enfrentar essa pergunta. Quem ele é? Quem você acha que ele é? Ou ele é quem ele diz que é, e aí nós temos que acertar com ele. Nós temos que fazer igual o Judá fez com José. Ou ele é um impostor, que está enganando aí bilhões de pessoas há 2000 anos. Eu fiz a minha escolha. Eu escolhi acreditar. Não, ele é quem diz ser. Ele prova quem diz ser. E tudo fecha com o que ele disse. E a única época na história onde o Messias, como foi profetizado, poderia vir é na época que ele veio. Assim diz Daniel, assim diz Zacarias. Não tem como hoje vai vir um Messias montado num jumento lá em Jerusalém, meu irmão. Pensa, vai vir um Messias de Belém. Primeiro, se um judeu pisar em Belém, ele é morto hoje. Não pode entrar judeu em Belém. Então você está me falando que vai vir um Messias hoje, de Belém, entrando em Jerusalém num jumento, é isso mesmo? Meu irmão vai ser preso, levado para o hospício mais próximo. Isso não tem como acontecer nos dias de hoje. Olha, aí ó, Zacarias 12, 10.
e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém. Derramarei o espírito de graça e súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Arrependimento. Aqui, ó. É isso que vai anteceder a revelação. Quando Israel tiver essa compreensão, as escamas caem, reconhecem Yeshua como Messias e vão agora, no poder do Espírito de Deus, levar essas boas novas até os confins da terra. Aí vai cumprir o que Amós falou lá no capítulo 9 e Tiago citou lá em Atos 15. Nos últimos dias, restaurarei o tabernáculo caído de Davi e reparando as suas brechas, restaurá-lo-ei para que alcancem o restante dos homens e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor. Aí vai cumprir. Por isso que os apóstolos não obrigaram nenhum gentio a guardar a Torá, igual o judeu. E é esse o argumento que Tiago dá lá em Atos 15. Não vamos obrigá-los a guardar toda a Torá, porque aí ele cita Amós 9. Ou seja, vai chegar uma época que Israel vai receber Yeshua e Israel vai conseguir passar esse conhecimento para as nações no poder do Evangelho. O poder do Evangelho não é só salvação. Aliás, salvação não é só vida eterna. Salvação é você viver em plenitude, você viver cumprindo os princípios de Deus para a sua vida. Isso é salvação. Yeshua em hebraico não é uma coisa futura, é uma coisa presente. Você fala assim, eu estou salvo. Se falasse isso lá nos dias de Yeshua, eu estou salvo. Crê em mim, será salvo tu e tua casa. O que é salvo? Eu estou liberto das minhas paixões, eu não sou escravo da minha inclinação carnal, eu estou cumprindo tudo que Deus tem para mim nessa vida. Essa é a pessoa salva. Está salva dela mesma. E como consequência disso, ela herda a vida eterna. Mas salvação é muito mais do que uma vida eterna pessoal, individualista, né? Salvação é aqui e agora. Assim como o remorso e a tristeza dos irmãos foram dissipados quando descobriram o Safnat Paner, o lamento e a tristeza de Israel também serão dissipados quando Yeshua se revelar. Então vão perceber que Yeshua era o Messias, vai vir aquele arrependimento, aquele remorso, mas quando vier a revelação, Yeshua vai falar igual José. Fica tranquilo. Deus que cegou o seu entendimento. Deus pôs tampões nos nossos ouvidos para que grande salvação fosse orquestrada para o mundo. Então Yeshua vai confortar Israel. Tem gente que pega que Yeshua vai vir e vai julgar Israel, né? Vai punir os judeus. Não, é o contrário. Ele vai vir confortar Israel, igual o José confortou os irmãos. Não perturbe o coração não. Porque vai ter perturbação, não vai? Prantearão por ele quando se pranteia por um primo. Isso é perturbação. Mas Yeshua vai falar, não. Alegrem-se. Alegrem-se, porque agora vocês têm como cumprir o mandamento que Deus deu para Abraão, ser bênção para as famílias da terra. Vão e anunciem essas boas novas. E aí você imagina, se um apóstolo Paulo já teve esse impacto no mundo, você imagina 1 milhão de apóstolos Paulos viajando pelo mundo, Japão, Coreia, China, África, Europa, América do Sul, América do Norte, o negócio vai ser um mover mundial. Olha, a revelação antecederá a vinda de Yeshua. E essa revelação dará início ao processo de redenção de Israel e do mundo. Então o judeu reconhece Yeshua antes da volta de Yeshua, como eu falei lá em Mateus 23. E citando Isaías 11 para você, como é que vai ser esses dias? Olha que, gente, é isso aqui que eu oro para Deus preservar minha vida, para eu ver. É isso aqui, ó. Não está muito longe, não. Olha só, Isaías 11. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Naquele dia o Eterno tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado da Síria, do Egito, de Patos, Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate, das terras do mar. Olha só, Deus congressando o Israel de volta. As tribos voltando, as tribos perdidas voltando, se reconciliando com Judá. Olha aí, ó, a vara de Efraim e Judá, uma só.
Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, e vai recolher desde os quatro cantos da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim. Olha, meu irmão. Puxa, eu podia ficar mais uma hora falando só sobre isso aqui. Afastará a inveja de Efraim. Efraim são as tribos que foram perdidas, não é? Que Deus já está restaurando. Mas o Efraim, aos olhos de Judá, nem judeu é. Você sabia? Ele é judeu, ele tem sangue judaico. Ele veio das tribos do norte, ele veio de Manassés, de Dan, de Naftali. Mas ele foi disperso, ele perdeu muito da tradição. Então, o judeu de Judá, que permaneceu, ele vê esse remanescente e ele vai ter o quê? Mas esse pessoal não são judeus. Eles falam que tem uma descendência aí, mas está muito longe isso. E o Efraim, esse descendente, tem o quê? Ele tem inveja. Puxa vida, eu queria que os meus ancestrais tivessem preservado a nossa identidade. Eu queria ser igual a eles lá, com documento, com avô rabino, mas eu não tive isso. Ele tem o sangue judaico, ele tem o sangue das tribos, mas ele é desprezado por Judá e ele inveja Efraim. Então, nessa época aqui, Deus vai trazer essas tribos perdidas e eu anuncio aqui para você, ó, ei, os Anusim são parte dessas tribos perdidas. Os judeus Anusim, na minha opinião, é o maior contingente de Efraim. Muito mais que judeu etíope, muito mais que judeu indiano, muito mais que judeu de China. Está entendendo? É o Anusim. Porque são remanescentes das 10 tribos. Foram para a Península Ibérica na época dos reis de Israel. Antes do exílio. Então, quando você tem uma congregação com a Haratzion, nós estamos trabalhando aqui para restaurar Efraim. E grande parte de Efraim são os Anusim. O judeu Anusim, o judeu que foi perseguido pela Inquisição. Mas aí, para a gente encerrar, olha só. Vai afastar a inveja de Efraim, diga amém. E os adversários de Judá serão eliminados. Olha aí, pessoal. Efraim não invejará Judá, Judá não vai oprimir Efraim. Baruch Hashem. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, contra Edom e Moabe, lançarão as mãos e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates. E ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer que o atravessar vai poder atravessar de sandália. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que foi deixado na Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Olha aí. Tem parte de Efraim na Península Ibérica, tem parte de Efraim na América Latina, tem parte de Efraim no Iraque, tem parte de Efraim no Irã. Vai voltar tudo. Vai voltar para Israel. Deus vai aliançar de novo Judá e Efraim. Hoje tem uma rixazinha, né? Meu irmão, no retorno de Yeshua, Israel que já estava em lamento, o verá quando Yeshua aparecer nas nuvens. Israel que já vai ter recebido a revelação, aí Israel vai se alegrar. Israel não vai chorar não, Israel vai chorar antes. Na revelação ele chora, na volta ele se alegra. Porque é o que ele está pedindo, é que o rei volte e estabeleça juízo sobre os inimigos. Ele vai estar sendo atacado. Então, no retorno, Israel jubila e o recebe como rei. Tem pranto, não. Pranto é antes. Olha, meu irmão. Mas, diga mas. As tribos da terra que se julgavam detentoras da eleição e rejeitaram Israel, essas vão se lamentar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os que se dizem judeus e não são. A igreja é o Israel de Deus. Nós somos os detentores das promessas, das bênçãos de Deus. Desculpa eu estar falando isso aqui, mas se isso aqui tudo correr de acordo com o que está falando, e Israel for palco dessa restauração, você que não acredita em Israel, você que despreza a eleição de judeus, você vai ter um grande problema. Vendo isso tudo acontecer aqui que eu li. A teologia cristã já teve uma reviravolta gigantesca a partir de 48. Você sabe por quê, né?
porque aqueles teólogos que não acreditavam que nada daquelas profecias ali eram literais, em 48 vira o quê? Em 47 vira a ONU fundando Israel, em 48 Israel declara independência. Opa, vamos rever nossa teologia aqui, que existe judeu até hoje. E Deus deixou eles terem um Estado de novo depois de 2000 anos. Vamos rever aqui. Talvez eles ainda tenham uma importância aí. E está sendo revista de novo. O que está fazendo a teologia cristã rever os seus conceitos de novo? O judeu crente. Está surgindo, ela não está entendendo, mas como assim um judeu que é discípulo de Yeshua, 100% judeu, 100% discípulo? Não tem lugar para ele na igreja. A gente não sabe como é que lida com esse povo. Ah, meu irmão. Diga, é tempo de voltarmos para Deus e nos colocarmos para ser os seus parceiros na grande revelação que Yeshua vai ter ao seu povo. É hora dos crentes, dentre as nações da igreja, começar a causar ciúme em Israel. Como? Através do vínculo com os preceitos das alianças e do testemunho de justiça. É o seu vínculo que causa ciúme. Não é o seu orgulho, não é o seu poder, é o seu vínculo. É o seu vínculo. É o seu vínculo com Israel. É o seu vínculo com as alianças que vai causar o ciúme. É tempo de voltarmos à palavra de Deus, à Torá, ao poder verdadeiro do Evangelho, pois para os que o temem e amam o seu caminho, nascerá o quê? Gente, está prometido, vamos crer. Nascerá para nós que cremos no seu nome, que fomos perseverantes, nascerá para nós o quê? O sol da justiça, e ele vai trazer cura e salvação nos dias de trevas e tribulação. Malaquias 4, para vocês que temem o meu nome, nascerá o Shemesh Tzedaká, o sol da justiça, um dos nomes de Yeshua, que vai trazer salvação no seu talit. Aí eu pus ali Mateus 14:36, todos que tocavam na orla do vestido de Yeshua eram curados. O que é a orla do vestido? É o tzitzit. Por que o judeu corria? Ah, mas foi só a mulher do fluxo de sangue? Não, lê Mateus 14:36, você vai ver que todos os que tocavam no tzitzit de Yeshua eram curados. Por que o judeu ficava louco para tocar o tzitzit de Yeshua? Por causa dessa profecia. Porque o Messias viria trazendo cura nas suas asas. Asa, em hebraico, é essa ponta do manto que tem o tzitzit. Knafai em hebraico, asa, mas asa é o nome que a gente dá para essa ponta aqui, ó. Então, se o Messias vem trazer cura nas suas asas, o judeu interpretou o quê? Então, ele vai ter o tzitzit, se eu tocar aquele tzitzit ali, eu vou pegar dessa cura. E aconteceu assim. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei, diz o Eterno dos Exércitos. Agora, ó, vamos fechar aqui. Lembrai-vos da Torá de Moisés, o meu servo, a qual lhe prescrevi em Horeb, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Restauração já no sol da justiça, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.